Roger Pereira, sou presidente da Academia de Letras de Porto Seguro e uma boa noite a vocês. Agradeço a presença nesse momento de extrema importância, porque pela primeira vez a Academia ela corrige um erro desde a sua fundação de não contar com um membro da zona rural ou da periferia de Porto Seguro. E aí, hoje, empossando André Simeão, a gente consegue finalmente fazer essa correção. E, para fazer o discurso de recepção ao novo acadêmico, eu convido nada mais nada menos do que Carneone Filho, diretor do SEMPEC e ex-presidente da Academia, para poder fazer um discurso de recepção ao André Simeão. Boa noite. É no campo onde a gente aprende que a palavra... Espera aí um momento. É no campo onde a gente aprende que a palavra falada tem um imenso valor. Na contação de histórias, nas nossas doces memórias de um tempo que não passou. Que tempo é esse, então, que temos hoje para contar? É o tempo de Simeão, o pai, o escritor, o artista plástico, ator, diretor de teatro, historiador e tudo mais que o cotidiano o entregou para ser. E por que não para viver? Que tempo é esse? Que tempo é esse, então, a nos trazer memórias tão afetivas nesse templo de Macunaímas? É o tempo nunca passado e sempre presente do nosso amigo Serjão. É para o nosso encantado a quem, nesse momento, peço licença para poder contar uma breve história, cheia de casos, repleta de dores, de alegrias, de amores e muita labuta. Hoje, nas terras da Agrovila, tenho a honra e a responsabilidade de apresentar esta academia e as pessoas presentes, o escritor André Luiz de Jesus Simeão, na cerimônia de sua posse na instituição. Conta um velho trovador que numa manhã de sol, das bandas de Jaquetô, entre nuvens de auguro, partiram as Guaratingas, levando as suas histórias rumo a um porto seguro. E assim nasceram as memórias de um menino sonhador, numa viagem fantástica deste povo Simeão, dessa gente severina que no decorrer da vida foi riscando a própria sina. O diário da labuta, a terra para quem ama, na arte a quem encanta, a prosa a quem declama, o nascer de um escritor que esculpiu as palavras nas terras de Pindorama. A epopeia nordestina, com saberes a contar, numa ideia arcaica, o enredo Simeão, ópera e tradição, um canto do coração feito para encantar. Mas como contar uma história sem partir do seu começo? No campo, costumamos escutar os nossos mais velhos, a quem reverenciamos, amamos e respeitamos por sua sabedoria. No campo, a palavra mãe e pai é um conselho seguido, é uma palavra sagrada. Doraci, Maria de Jesus, Dona Dora Mãe. Eu tenho as suas palavras. Ele é um homem trabalhador e honesto, sempre nos respeitou. Eu vejo o quanto ele é querido por todos na Agrovila. Em qualquer lugar que ele anda, ele é amado. Esse trabalho é um dom que Deus deu para ele. André é o meu filho mais velho, o meu primeiro filho. Tive muita labuta para criar. As coisas eram bem difíceis. André passou por muitas escolas e quando viemos morar aqui, em Porto Seguro, ele começou do zero os estudos aos 12 anos. Mas graças a Deus, hoje ele se tornou esse homem abençoado. E conseguimos
José Alberto Simeão. Lita, o pai. Decidimos vir a Porto Seguro nos anos 90, em busca de uma vida melhor. O meu pai, cada roça que morávamos e tentávamos colocar as crianças na escola e enfim viver, ele vendia e tínhamos que ir embora. Ele vivia vendendo e por isso passamos por muitas roças. Isso às vezes, e muitas vezes, atrapalhava, e uma das dificuldades eram os estudos. Com tanta mudança, não tinha como os meninos estudarem. Vim para Porto Seguro com André, Beto, Bi, Juliana, que ainda era bebê. Aqui tudo mudou. Todos puderam estudar. Temos uma terrinha para chamar de nossa e vieram os outros filhos, Ariana, Gabriel e Juan. Nosso primeiro filho estudou em escola pública e hoje me sinto realizado em vê-lo realizar os sonhos dele e colher tudo que ele sempre almejou. Isso me deixa feliz. Dona Dora, seu Lita, deu certo. O André, aquele menino que em janeiro, alguns anos atrás, em Guaratinga, teceu as primeiras palavras, cresceu, estudou, tornou-se historiador. E as palavras que aos poucos engatinharam, passo a passo, aprenderam a andar, a correr, pular, a nos fazer pensar. Vieram histórias, poemas, livros e passaram a encantar as pessoas. O André, escritor, eu conheci nos palcos, com a primeira década dos anos 2000, quase se despedindo. Quando fundamos, justamente com o saudoso Ed Aquino, no Centro de Cultura de Porto Seguro, a Companhia de Teatro Prosopopeia. Por esses tempos, adaptamos a obra Eu, do escritor Augusto dos Anjos, para o teatro. Foi também nesse período que li alguns poemas por ele escritos. O meu olhar de professor de língua e literatura foi atravessado por versos que, além de encantarem, me fizeram perceber a beleza no trato das palavras e uma força enigmática da sua obra. André, entretanto, não era apenas poesia, era prosa, era dramaturgia, conto, crônica. No teatro, emocionado, vi pelo seu olhar e suas palavras a paixão de Cristo ser contada e encenada pelas ruas da Agrovila, em um grandioso espetáculo. Assisti e admirei o seu texto e a direção teatral do espetáculo A Idade da Pedra, no qual demonstra a sua preocupação com uma das maiores dores da sociedade, o uso das drogas, em especial do crack, um alerta para os jovens e a sociedade. No SEMPEC, Centro Municipal de Pesquisa, Educação e Cultura, espaço onde há 10 anos convivemos, eu, Mário Martins, Edivaldo Ariano, Amácio Oliveira, Laércio, Neilson, Neander, Cidiene e tantos outros, trabalhamos, via nascer o espetáculo Solar dos Martírios, a lenda da Cova da Moça. Um texto grandioso de André, escrito com um olhar minucioso de um historiador e a expressividade de um dramaturgo, no qual retrata de forma ficcional uma triste passagem da história do município, no caso de feminicídio. No seu primeiro livro, publicado, O Romance da Lila, vi nos seus olhos o entusiasmo. Era bem mais do que um começo. Eram passos que vinham do seu passado, pisavam no seu presente e seguiam pelos caminhos das letras, indo em busca de futuros. E foi nesse caminhar de escritor e historiador que encontrou Serjão e o Sertão, criando o espetáculo de cultura popular, teatro e dança, a ópera nordestina. E o seu novo livro, A Ideia Arcaica, um reality no sertão. André, com seus trabalhos voltados para a cultura popular, com sua obra em literatura e o seu trabalho como educador e professor de teatro do SEMPEC, hoje é uma referência quando se fala de cultura no município. O seu empenho trouxe a Agrovila para os holofotes como um celeiro de apresentações culturais. É da Agrovila onde ele cria e vivencia o seu saber. É da Agrovila que partem seus salários, suas histórias. A Agrovila
onde tempos atrás Sergião veio aportar com o seu Centro Cultural Macunaíma. Sergião que muito incentivou André, ainda jovem, pelo caminho do teatro, da cultura popular e das letras. Saudoso Sergião. É na Agrovila onde André faz sua referência ao amigo. É na Agrovila que ele faz sua referência e sua reverência às terras, às tradições, à ancestralidade, conduzindo o espaço cultural Macunaíma, ou para quem ele conhece, e com ele teve esse prazer de conviver, a sua ópera grandiosa, a ópera nordestina. André Simeão, seja bem-vindo à nossa academia. A sua história não é só sua história, eu acho que é a história de todo esse Porto Seguro, das pessoas que aqui chegaram, as pessoas que aqui cresceram, não é? E alimentaram esse município com tanta sabedoria. Parabéns, parabéns, parabéns.